Doutora Cristine, ela gostaria de... É uma fala que ela acha importante nesse momento, eu queria passar a palavra. Durante o processo, a Fundação Internacional do Mieloma entregou um documento. Eu fui ao Congresso Americano de Hematologia, junto com o Dr. Ângelo Maiolino, e nós trouxemos um parecer dos maiores especialistas mundiais de mieloma, que têm muita experiência com a lenalidomida, né? Porque, infelizmente, por ela não estar aprovada, nem muitos médicos conseguiram ter experiência própria, se baseiam sempre nos estudos. Então, eu estou aqui, como presidente da Fundação na América Latina, me colocando à disposição. Dr. Brian Jury, Dr. Ken Anderson, que são os grandes, já se colocaram à disposição para vir ao Brasil, assistir à Anvisa em tudo que for necessário. Nós temos 63 especialistas que se dispõem a vir ao Brasil, participar desse debate e ajudar no que for necessário, passando a experiência deles com 9 anos de lenalidomida. Eu acho que essa é uma informação importante. Eu acho que a comissão poderia fazer isso. Quer dizer, é claro que não... depois de encerrado isso aqui, nós vamos ter uma parte mais administrativa, mas eu me proponho depois, no contato, senadora Ana Amélia, vamos chamar para nós, para que a gente pudesse agilizar essa que seria, na minha opinião, a forma de provocar uma nova discussão e uma solução. Senadora Ana Amélia. Já que nós estamos falando com a representante da Anvisa, a doutora Laura, eu tinha até uma anotação aqui que eu devia ter lhe passado e não lhe passei. O estudo apresentado pelo Instituto Cochrane foi conclusivo no sentido da efetividade e eficácia da lenalidomida. Esse instituto é uma referência, inclusive presta serviços para a própria Anvisa, a informação que a gente tem. Eu queria lhe perguntar se esse estudo foi levado em consideração quando da análise do medicamento. Ele não nos foi apresentado. Então, a partir do momento que a gente... Por isso que eu estou falando, existem novos elementos, entendeu? Senadora, não é falar o mesmo dossiê. Eu gostaria, até uma questão, aí já senadores concordarem. Eu vou passar, porque as pessoas vão colocando, vão fazer essa rodada até o Anjo, e logo em seguida a gente já termina para um encaminhamento que me parece que, com a disposição da Laura aqui, e eu tenho certeza que o doutor Dirceu, em função da posição da comissão, eu conheço, e quero crer que a Anvisa quer, evidentemente, ter essa alternativa também, desde que a gente consiga construir isso e demonstrar a segurança disso, né? Eu tenho certeza que nós podemos sair dessa audiência pública aqui com um encaminhamento mais objetivo. E aí, na sequência, tá, eu passo a palavra à doutora Cláudia Dias. Eu acho que essa audiência pública está sendo uma excelente oportunidade para a gente discutir abertamente a questão, né? O processo da Anvisa foi bastante discutido. Eu sei que é uma doença muito complexa, sempre foi um processo muito respeitoso, né? Tanto da parte da Anvisa quanto nosso, sempre houve muita troca de reverências, nunca foi um processo que foi escuso. Então, acho que isso é bem importante. Eu queria dizer o seguinte, primeiro, Laura, a gente pegou a cópia do processo, sim, porque esse é um direito nosso e a Anvisa dá ampla liberdade para isso, e nós realmente não encontramos essa avaliação dos especialistas. Claro que a gente respeita totalmente, isso já falei até para você pessoalmente, a posição da Anvisa. Só o que acontece? Esse estudo clínico que ele é solicitado, ele levaria anos para ser feito. Você sabe disso, um estudo com pacientes oncológicos e ainda nessa doença específica, levaria muitos anos. Quando a gente fosse submeter esse estudo, provavelmente o padrão até já seria outro, né? Então, assim, e outra, como essa droga está muito bem estabelecida no mundo, não teria, assim, um ganho científico. Qual que é a posição dela no tratamento e a indicação que foi solicitada? Segunda linha de tratamento depois que o paciente recai, né? Então, ela já está muito bem estabelecida para isso. Os estudos que têm sido feitos, eles vão no sentido de ou
outras indicações ou até combinações. Hoje, por exemplo, existe um estudo que está sendo feito de associação de lenalidomida com bortezomib, mas isso também vai ficar pronto daqui a alguns anos. Guardadas as devidas proporções, é que nem a AIDS, né? Existem várias drogas registradas para a AIDS, o paciente recai e precisa de cada uma delas. Então, da mesma maneira, o paciente com mieloma, ele vai recair. E por mais que tenham drogas que estejam registradas, ele em algum momento vai precisar dessa droga, né? Então, acho que, assim, realmente não é que não tem sentido fazer. Claro que teria sentido fazer, mas o conhecimento avança em sentido de outras indicações, outros estudos, ampliação do uso, e não para fazer algo que já tem 10 anos de conhecimento no mundo. Então, eu só queria deixar isso bem registrado. E outra coisa que eu queria colocar, a questão do risco. É claro que existe um risco, a empresa está bem ciente disso, tanto é que quando nós submetemos, foi um programa de minimização de risco até muito avançado para o que se tinha em relação à talidomida. E nós, como empresa, vamos assumir vamos negociar e ver uma maneira de substituir todos os controles que tem hoje para a talidomida para fazer o mesmo ou talvez até melhor com os pacientes. E na questão do risco, eu queria também colocar uma reflexão. O que tem mais risco? Você registrar e trazer com todos os controles ou acontecer o que acontece hoje, que os pacientes trazem isso de uma maneira, de uma importação direta, sem nenhum controle. Eu acho que hoje existe um risco até maior nesse sentido, porque a empresa não pode ter o controle de algo que não está registrado, não passa por nós. Então, hoje os pacientes estão importando isso sem nenhuma orientação, sem nenhum controle. Tá bom? Então, era isso que eu tinha a dizer. Eu queria perguntar a Cristine se quer novamente fazer alguma declaração ou algum comentário. A nossa preocupação é tempo, senador. A nossa grande questão é o tempo. Os pacientes não podem esperar mais. Doutor Moacir. Eu, aproveitando o que disse a doutora Cristine Battistini, que a preocupação é o tempo, a morte também é um dano irreversível, né? A morte é um dano irreversível. No direito, evidentemente, quando os tribunais e os juízes concedem liminares, eles concedem liminares em cima de 2 pressupostos, né? O perigo de mora, né, e o dano irreversível, né? O dano irreparável. Então, eu vejo que a administração pública sempre se opõe com o argumento da reserva do possível. Reserva do possível quer dizer uma teoria aplicada à administração pública para, às vezes, se escafeder, vamos dizer assim, de suas obrigações administrativas com o cidadão. Mas esses argumentos têm sido vencidos na justiça. O que tem prevalecido é o interesse, entendeu, maior, a dignidade da pessoa humana, com um princípio constitucional, aí decorre, evidentemente, direito à saúde e direito à vida. Então, eu penso que um processo administrativo, que já foi levado até em grau de recurso, evidentemente, ele não é, vamos dizer, uma pedra intocável, ele não é uma coisa irreversível que não se possa mover mais, principalmente porque a prova nem sempre depende da administração pública, às vezes depende também de quem está requerendo o registro. Mas quando se questiona, entendeu, a prova apresentada pelo registrando, evidentemente quem tem que fazer a prova contrária é a administração pública. Então, o que está sendo pedido, às vezes, para o laboratório, por que a administração pública não procedeu esse estudo comparativo, né, esse estudo científico comparativo? Já deveria ter procedido. A primeira edição é de 2008, parece que houve uma repetição em 2012, né? Você falou que há uma decisão administrativa ratificando, né? Bom, mas já tem bastante tempo. E outra coisa, essa audiência pública aqui, que é um controle social com a participação da população, né, na representação democrática, ela é uma prova evidente e superveniente que pode ser considerada, sim, pela administração pública. Todos os outros elementos aqui que apareceram, aqui que estão sendo demonstrados, e até um estudo que não foi levado porque foi posterior, mas é uma prova evidente, relevante, né, superveniente. Até no processo civil, o juiz é obrigado a considerar o direito superveniente e essas provas supervenientes. Então, não vejo por que não se iniciar um procedimento de revisão de ofício de um processo administrativo, entendeu? Até
provocado, entendeu, pelo Poder Legislativo, provocado pelo Ministério Público, entendeu, pelos órgãos da sociedade, evidentemente. Não podemos parar em cima de uma decisão administrativa que foi pautada em cima de elementos probantes naquela época. Já temos avanços. Aqui a demonstração feita pelo doutor Ângelo foi exatamente aquela caída, né, naquela curva de caída, lá naquela demonstração daquele gráfico em inglês, naquele relapse, né? Então, prova exatamente que só ali naquele momento deveria ser aplicado esse novo medicamento. Então, já fica realmente bem próximo do risco, né? Então, se inicia-se o tratamento dessa doença, entendeu? Para não cair na segunda fase, não é verdade? Aí teríamos menos risco. Eu penso que, como não foi colocada aqui a questão do preço, né, é uma questão de responsabilidade administrativa do gestor, do administrador, que, às vezes, não depende dele, o ato é complexo, porque faz o registro e depois vai colocar na linha de um outro alcance do Ministério se deve ou não, evidentemente, disponibilizar o medicamento. O certo é que as pessoas estão morrendo, né, estão morrendo e estão agonizantes e só tem o Poder Judiciário para se socorrer. E o Poder Judiciário se baseia exatamente no princípio da urgência. E esse princípio da urgência é reconhecido no Poder Judiciário, mas não está reconhecido na área administrativa. Não vem reconhecido na área administrativa. Essas são as minhas ponderações. Muito obrigado, doutor Moacir. E agora, depois, volta a Laura novamente, mas agora vamos ouvir o doutor Ângelo Maiolino e, em seguida, as senadoras. Bom, só uma consideração final. Eu acho que a gente tem que, exatamente o que o senador está propondo, tentar limpar um pouco o caminho. A gente está batendo sucessivamente na mesma tecla dessa questão do estudo, do braço comparador com bortezomib. Eu acho que a gente devia ultrapassar essa questão, porque, claramente, na opinião da totalidade, eu te diria, das pessoas que trabalham com mieloma aqui no Brasil e no mundo, foi uma análise equivocada. Então, assim, não é possível que a totalidade dos especialistas brasileiros na área de mieloma e do mundo inteiro tenham o mesmo conceito e a Anvisa tem um conceito oposto. A gente respeita a opinião da Anvisa, mas a proposição de se fazer um estudo comparando com o bortezomib, eu me recuso até a argumentar isso fora, porque acabo virando motivo de desculpe, de piada. Então, assim, na realidade, a gente tem que ultrapassar essa fase. Eu entendo que vocês estão dando essa abertura diante dos novos dados, né? Diante da luz dos novos dados, dos dados da Cochrane, dos estudos fora da questão do registro, de se tentar alguma argumentação para conseguir se obter o registro da lenalidomida aqui no país. O problema todo, como a Cristine Battistini falou, é a questão do tempo. Então, a gente tem que tentar, de alguma forma, um fast track, alguma coisa muito rápida, porque esperar mais 5 anos para se obter o registro, até lá, novos medicamentos virão. Eu já argumentei que 3 novos medicamentos para mieloma acabaram de ser aprovados nos Estados Unidos agora. Então, a gente vai ficar sempre num atraso que eu acho que para um país que é civilizado, para um país onde a saúde é um direito, é um dever do Estado, um direito do cidadão, é inaceitável a gente continuar com esse atraso, não só com os países com a Europa, com os Estados Unidos, mas com toda a América Latina. Quer dizer, países iguais aos nossos. Então, assim, é uma coisa assim, é uma situação inaceitável. Eu creio que também inaceitável para a própria agência, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tentar um pouco esquecer essa questão do passado, desses argumentos de lá e de cá, porque a gente vai ficar envolvido numa argumentação técnica que não vai levar a lugar nenhum, e tentar realmente superar isso e trazer os novos argumentos que a gente tem à luz para tentar resolver de forma rápida esse problema.